Aí galera, tudo bem com vocês? Me chamo Gabriel Filho. Estamos aqui para aprender história. E para fazer história, a gente precisa conhecer a história e todos os requisitos da nossa vida. Bem, pessoal, nós estamos aqui na nossa primeira aula de história e nós vamos trabalhar a insurreição pernambucana dentro do cenário histórico brasileiro. A gente sabe muito bem, pessoal, que a insurreição pernambucana ela foi um grande levante social que reuniu alguns estados do Nordeste, como Paraíba, Alagoas, Sergipe, Bahia, e eles tiveram uma preponderância e uma grande relevância importante dentro do cenário histórico brasileiro. Então, pessoal, a gente que está aqui no Dimensão Pro quer proporcionar para você um ensino de qualidade, um ensino preparado para que você seja capacitado. Então, pessoal, preste aí e vamos lá conhecer tudo aquilo que a Dimensão Pro tem proporcionado para a gente hoje nesse lugar. Bem, pessoal, vamos aqui na tela. Nós vamos aqui na tela dar uma estudada aqui. Vamos verificar a insurreição pernambucana dentro do cenário histórico brasileiro. Bem, pessoal, ocorrido no ano de 1645, que foi conhecida como a Guerra da Luz, a gente analisa que desde o ano de 1630, com a chegada dos holandeses aqui no território brasileiro e principalmente aqui no estado de Pernambuco, a gente vai perceber que os holandeses, quando vieram para o Brasil, eles vieram com um objetivo único, o objetivo de extrair, né, as riquezas da terra, principalmente a cana-de-açúcar, aqui que já era produzida nesse território, e levar para o exterior, vender para o exterior. Naquela época, houve uma grande resistência entre os portugueses e os holandeses, né, dentro daquele cenário histórico em que se passou 24 anos da presença dos holandeses nesse território. A gente sabe muito bem que o conde Maurício de Nassau, ele foi uma figura muito importante para esse desenvolvimento e para essa atuação dos holandeses nesse território. Dentro desses períodos de 24 anos, a gente observa que muito foi produzido, muito foi trabalhado dentro desse território. E o que ocorreu, o que fez com que a insurreição pernambucana ela atingisse seu clímax ou atingisse seu alvo e ocorresse de uma forma elevada dentro do cenário nordestino, foi a saída do conde Maurício de Nassau dessa região. Com a saída do conde Maurício de Nassau, pessoal, a gente vai perceber uma coisa, a gente vai perceber que Pernambuco, os pernambucanos aqui, começaram a verificar o grande limite ou a grande quantidade de impostos que eles estavam dando, né, aos holandeses por causa do grande processo que se tinha de extrair o produto da terra, que no caso o cana-de-açúcar, que era grande produtora aqui na nossa região, no nosso estado, e levar para outras localidades. Se bem que já se tinha, né, o grande acordo internacional, e esse grande acordo internacional a gente vai analisar desde antes da chegada dos portugueses aqui no nosso território. Lá por volta do ano de 1499, por aí mais ou menos, a gente vê o Tratado de Tordesilhas, ele surgindo aqui onde havia uma divisão, né, a divisão territorial do mundo. Uma parte ficava para Portugal e outra parte ficava para Espanha. Mas mesmo assim, após a chegada dos portugueses no nosso território e com a implantação da colônia aqui, nós vemos que abriu-se os caminhos para que os holandeses, né, e outras nações pudessem chegar nesse território e também querer se utilizar desse território para o bem lucrativo próprio. Nesse processo, pessoal, a gente vê um conflito que teve como objetivo expulsar os holandeses da região do Nordeste brasileiro. Os senhores de engenho não suportavam mais a ideia de terem que pagar impostos aos holandeses que haviam se instalado no Brasil, devido ao acordo feito com a Companhia das Índias Ocidentais.
Então, pessoal, com o acordo feito com a Companhia das Índias Ocidentais, que durou 24 anos, a gente vê com a saída do Conde Maurício de Nassau, do nosso território, então os proprietários de terra, né, os grandes donatários de terras, eles criaram levantes sociais. Lembrando de uma coisa, que esse levante social não tinha o apoio do Império Português que havia se instalado aqui no Brasil. Né? Não tinha o apoio do imperador da época, até então porque o imperador da época ele manteve o acordo com a Companhia das Índias Ocidentais e esse levante social chamado de Guerra da Luz ou Insurreição Pernambucana foi um levante propriamente local, criado pelos grandes proprietários de terra e senhores de engenho. Dentro desse processo, pessoal, eu queria frisar aqui para vocês, onde a gente vai trabalhar da região do Nordeste pernambucano. O Nordeste pernambucano que vai ter essa relevância dentro do cenário brasileiro. Bem, pessoal, outra coisa que a gente tem que analisar também é que os holandeses, eles até um dado momento, eles eram pessoas que davam um tipo de liberdade social às pessoas, né? Eles implantaram um sistema social aqui no nosso estado de Pernambuco e criaram duas grandes vilas, né? As duas grandes vilas, que uma delas vai dar origem à capital do nosso estado. Nós temos Olinda, né? E a vila de Igaraçu, criada pelos próprios holandeses, no caso, na pessoa de Maurício de Nassau, quando estava presente aqui. Nós vemos um fator que colaborou com essa insatisfação foi um fator religioso. Qual o fator religioso? O fator religioso que decorreu para essa insatisfação social é que os holandeses, eles eram calvinistas, protestantes, entendeu? Então, os luso-brasileiros, que eram os portugueses que habitavam nessa colônia, nessa região na época, eram católicos. Então, a divergência religiosa, ela começou a ter início após a saída, novamente eu começo a frisar, após a saída de Maurício de Nassau dessa região. Também se abriu o caminho para os judeus virem para esse território. No caso, a primeira sinagoga, né, criada nas Américas foi aqui, foi na cidade do Recife. Né? A sinagoga que está presente ali na cidade do Recife. Maurício de Nassau tinha voltado para o seu país, os senhores de engenho reuniram-se com a coroa portuguesa em São João e conseguiram apoio de outras capitanias, como Bahia, Recife, Alagoas, Sergipe. Todos tinham a mesma finalidade, que consistia em expulsar de uma vez por todas os holandeses do Brasil. Vamos aqui pular a tela um pouco. Nós vamos ver a questão de João Fernandes Vieira. Bem, a pessoa que fez com que culminasse essa revolta social, ou essa revolta local, chamado João Fernandes Vieira, que foi um grande senhor de engenho daquela época. Então, o senhor João Fernandes, né, aqui que era um português de origem africana, ele chegou ao Brasil quando tinha apenas 10 anos de idade. E nesse processo ele passou um grande tempo, um bom tempo da sua vida criado aqui no nosso país. E ele foi um excelente comandante do exército patriota. E após as vitórias que obteve, foi condecorado chefe supremo da Revolução. E depois governador da Guerra da Liberdade e da Restauração Pernambucana. Depois que João Fernandes ele recebeu essas condecorações dadas pela própria coroa portuguesa aqui instalada no nosso país, a gente vai verificar que João Fernandes ele tinha um grande trabalho, né, um grande trabalho social, um grande trabalho dentro da colônia, da nova colônia portuguesa e principalmente na região Nordeste. Bem, pessoal, a gente vai frisar aqui, eu vou até marcar aqui, o senhor, que ele era senhor de engenho, o senhor João Fernandes, né?
colocar aqui o senhor João Fernandes. Ele era grande proprietário de engenho. Posteriormente foi nomeado governador da Angola. André Vidal Negreiros era da região da Paraíba e conseguiu a adesão de várias pessoas do sertão. Lutou com muita coragem, tendo sido nomeado mestre de campo, né? No caso, André Vidal de Negreiros. Comandou uma parte do exército patriota em Recife, nas batalhas dos Guararapes, e expulsando os holandeses da região. Então, pessoal, com esse levante social, com a união de João Fernandes, com a união de André Vidal, a gente vai ver que foi também selecionadas pessoas para entrarem nessa batalha. Foram selecionadas pessoas para fazerem parte desse grande levante contra os holandeses que permaneciam dentro desse território. Levando também em consideração, pessoal, que alguns projetos os holandeses criaram aqui, né? A questão, como falei, das vilas aqui dentro do estado de Pernambuco, toda a questão de urbanização, projetos esses que duraram por muito tempo dentro do nosso território. Também voltando novamente aqui a tela, vou passar aqui. Nós temos aqui a figura do conflito, né? Do conflito que ocorreu naquele dado momento, e nós vemos o grande levante social que ocorreu após isso. Bem, pessoal, chegamos aqui à questão já das nossas questões, né? Nós temos 10 questões que nós vamos trabalhar nesse momento, né? Questões fáceis a respeito desse conteúdo, que a gente vai trabalhar de forma bem efetuada nesse momento. Bem, a primeira questão, ela diz o seguinte: assinale a alternativa correta quanto às alternativas abaixo sobre a insurreição pernambucana. Primeiro, a insurreição pernambucana ocorreu no contexto da ocupação holandesa na região nordeste do Brasil, em meados do século XVII. Segundo, representou uma ação de confronto com os holandeses por parte dos portugueses, comandados principalmente por João Fernandes Vieira, um próspero senhor de engenho em Pernambuco. Terceiro, nessa luta contra os holandeses, os portugueses contaram com importante auxílio de alguns africanos libertos e também de índios potiguares. Outra questão, pessoal, que eu não frisei no dado momento, que alguns indígenas, né, e negros africanos escravizados também foram convocados para participarem desse levante, né? Principalmente negros alforriados e alguns indígenas, né, que também tinham uma certa convivência nos quilombos daquela época. Quarto, a oposição dos portugueses aos holandeses ocorreu em decorrência da intensificação da cobrança de impostos e também da cobrança de empréstimos realizados pelos senhores de engenho de origem portuguesa com os banqueiros holandeses. Temos 4 afirmativas e aqui nós vamos analisar, com base nas nossas questões, as alternativas. Temos a alternativa A, a alternativa B, a C e a D, que nós vamos trabalhar agora. Bem, a alternativa D não teria como, porque nem todas estão corretas, né? Mas a alternativa A diz que é apenas a afirmativa 1, né? Ou seja, a afirmativa 1 diz que a insurreição pernambucana ocorreu no contexto da ocupação holandesa na região do Nordeste do Brasil, no caso século XVII, e que foi um confronto
com os holandeses por parte dos portugueses? Sim. Então a primeira alternativa, ela está correta. Vamos ver a segunda alternativa. Representou uma ação de confronto com os holandeses por parte dos portugueses, comandado principalmente por João Fernandes? Também. João Fernandes. A terceira. Nessa luta contra os holandeses, os portugueses contaram com importante auxílio de alguns africanos libertos e também de índios potiguares. A oposição dos portugueses aos holandeses ocorreu em decorrência da intensificação da cobrança de impostos e também da cobrança dos empréstimos realizados pelos senhores de engenho, no caso de origem portuguesa, com os banqueiros holandeses. Então, pessoal, a alternativa correta é A1, A2, A1, A2 e A4. No caso, é a letra A. É a primeira alternativa, letra A. 1, 2 e 4. Nós vamos marcar aqui. Letra 1, alternativa 1, 2 e 4. Vamos para a segunda questão. A segunda questão é sobre as batalhas dos Guararapes. Em 1648 a 1649, marcaram a vitória da insurreição pernambucana, que levou a expulsar os invasores. No caso, essa aí já está dada, né? Os invasores que a questão trabalha é os holandeses, que é a letra C. A letra C aqui, né? Os holandeses. As batalhas dos Guararapes. Terceira questão. As duas batalhas dos Guararapes, travadas em 1648 e 1649, resultaram em vitórias das forças luso-brasileiras e contribuíram para apressar o término da ocupação dos franceses no Maranhão, franceses no Rio de Janeiro, holandeses em Salvador, holandeses em Pernambuco ou espanhóis no sul do Brasil. Bem, pessoal, é algo que a gente não trabalhou nesse dado momento, mas a referente às batalhas dos Guararapes, a gente tem que ter uma ideia, uma coisa. Também se tinha um acordo entre Portugal e os franceses. Quando a gente vai trabalhar o Brasil pré-colonial, a gente analisa uma coisa interessante, que no sul-sudeste do Brasil estava se instalando a presença de alguns franceses, já por causa da extração de escambo, né? O escambo, como todo mundo conhece, que é o pau-brasil, conhecido pau-brasil, que hoje está bem escasso. Mas naquele dado momento se tinha já um olhar também da coroa francesa em relação a essa colônia aqui presente. Então, pessoal, com a retirada, com a vitória da Batalha dos Guararapes, no ano de 1648 a 1649, né, que durou 2 anos, da vitória dos luso-brasileiros, essa batalha que contribuiu tanto para nós, no caso os portugueses presentes aqui no nosso território, como também contribuiu para os franceses no Rio de Janeiro, porque os franceses estavam e mantiveram firmemente o acordo com a coroa portuguesa, que até então ainda se fazia presente na capital do Rio. No caso, é a letra B, a alternativa B. Vou marcar aqui a alternativa B. Bem, pessoal, diz assim: a cidade do Recife vivenciou uma revolução urbanística no século XVII, no governo de Rosa e Silva,
Tomé de Souza, Maurício de Nassau, Barão de Lucena ou Visconde de Suassuna. Pessoal, no decorrer do nosso vídeo aqui, eu falei para vocês que o senhor Maurício de Nassau, ele teve uma grande contribuição dentro do cenário pernambucano. Como falei, criação de vilas, também a questão de rios, a questão hidrográfica do nosso estado de Pernambuco, muito visado e muito enfatizado pela pessoa do senhor Maurício de Nassau. No caso, a gente vê que outras pessoas também tiveram seu papel, tiveram sua grande relevância, mas a preponderância dentro desse contexto de 24 anos presente no estado de Pernambuco foi a pessoa do senhor de Maurício de Nassau, que no caso, aqui na questão 4, é a alternativa C, Maurício de Nassau. Alternativa C, Maurício de Nassau, pessoal. Lembrando que também, na questão das provas, né, a gente tem que ter uma grande ideia que pode haver alguma casca de banana, algo assim, que no momento a pessoa vai achar um pouco contrariado. Mas se você analisar direito o conteúdo, né, analisar direito as informações repassadas, tanto nos vídeos como no material disponibilizado, você, no dia da prova, vai estar preparado, ou seja, capacitado para fazer com grande eficiência, né, e relevância a nossa prova, e gabaritado. Questão de número 5. A quinta questão, nós vamos trabalhar o seguinte: a invasão holandesa. A primeira invasão holandesa no Brasil ocorreu na cidade de Salvador. B. Durante a administração de Maurício de Nassau, houve remodelação da cidade do Recife, onde se construíram pontes e obras sanitárias. C. O governo de Maurício de Nassau pode ser considerado um governo habilidoso que soube pacificar a região, diminuindo a revolta dos luso-brasileiros contra a ocupação holandesa. D. Nassau implantou uma política de tolerância religiosa que permitia a liberdade de culto a católicos e judeus. E o governo holandês criou em Pernambuco um sistema de capitanias hereditárias. Bem, pessoal, algumas dessas alternativas, da A até a E, também estão corretas, mas o fator importante da questão é abordar o que de fato Maurício de Nassau fez, proporcionou de benefício para a população pernambucana. No caso, a opção de letra B diz o seguinte: durante a administração de Maurício de Nassau, houve remodelação da cidade do Recife. No caso, a cidade do Recife, ela cresceu, ela teve um desenvolvimento sumamente importante, ela também teve um destaque importante e o conhecimento, tanto na plantação do plantation, né, plantation, a cana-de-açúcar, como também na administração social da cidade, com a construção de pontes e outras obras sanitárias, que foi no período do governo de quem? De Maurício de Nassau. A opção de letra A está incorreta porque a primeira invasão holandesa no Brasil não ocorreu na cidade de Salvador. A opção C diz: o governo de Maurício de Nassau pode ser considerado um governo habilidoso que soube pacificar a região, diminuindo a revolta dos luso-brasileiros contra a ocupação holandesa. Aí a gente vai relembrar novamente, com a saída dele, o levante social foi criado por João Fernandes, né, e os outros luso-brasileiros presentes nesse território. D. Nassau implantou uma política de tolerância religiosa que permitia a liberdade de culto a católicos e judeus. Voltando a repetir, os holandeses eram protestantes, os luso-brasileiros portugueses eram católicos e também a comunidade judia, né, que se fez presente principalmente na capital do Recife. E o governo holandês criou em Pernambuco um sistema de capitanias. Bem, pessoal, a opção correta
é a opção D, a administração de Maurício de Nassau. Sexta questão, pessoal. O movimento denominado Insurreição Pernambucana teve início com a fundação do Arraial do Bom Jesus, letra A. A letra B, após a Confederação dos Tamoios. Letra C, por volta de 1645, após a saída de Maurício de Nassau do cargo de governador. Letra D, com a assinatura da Paz de Haia, em 1661. E letra E, com a chegada ao Brasil da esquadra de Pedro Jacques de Magalhães. Vou repetir novamente essa questão para a gente memorizar. A questão de número 6 diz o seguinte: o movimento denominado Insurreição Pernambucana teve início com a opção A, com a fundação do Arraial do Bom Jesus. Opção B, após a Confederação dos Tamoios. Opção C, por volta de 1645, após a saída de Maurício de Nassau do cargo de governador. Opção D, com a assinatura da Paz de Haia, em 1661, e com a chegada ao Brasil da esquadra de Pedro Jacques de Magalhães. Pessoal, essa questão também está facílima, porque ela é quase uma repetição das outras questões que nós trabalhamos agora. Porque, novamente, eu vou frisar aqui para vocês, a questão principal é com a saída, o deslocamento de Maurício de Nassau desse território, em 1645. Com a saída dele, foi criada, né, a questão da insurreição pernambucana, que pegou, né, a força, uniu-se forças com outros estados, né, no caso, Alagoas, Paraíba, Sergipe e os outros estados que também fizeram parte desse levante. Então, a opção correta é a opção da letra C. C de casa, pessoal. Por volta de 1645. A questão: Maurício de Nassau chegou a Pernambuco em 1637, pretendendo pacificar a região e governar com a colaboração dos luso-brasileiros. Sobre o governo de Nassau, analise as proposições abaixo. Nós vamos analisar algumas proposições. Nós temos aqui 4 proposições, e essas 4 proposições, elas estão se referindo exclusivamente à questão de Nassau dentro do cenário do governo pernambucano. Primeira preposição: fundou no interior da capitania o Arraial do Bom Jesus para concentrar a resistência holandesa, usando a tática de guerrilha, minar a resistência dos pernambucanos. A segunda preposição: a Companhia das Índias Ocidentais, concedeu créditos aos senhores de engenho para o reaparelhamento das propriedades, a recuperação dos canaviais e a compra dos escravos. A terceira preposição: Nassau estimulou a vida cultural e investiu em obras urbanas dos domínios holandeses. A cidade do Recife foi beneficiada com a construção de casas, pontes e obras sanitárias. E a quarta preposição: embora o objetivo dos holandeses fosse o de expandir sua fé religiosa, o luteranismo e outras religiões foram toleradas, exceto o judaísmo. Então, pessoal, nós analisamos aqui as 4 proposições referentes à questão da presença de Nassau nesse território, mas nós vamos agora às alternativas, também a alternativa A, B, C, D e E da nossa questão de número 7. A primeira alternativa, a alternativa A, ela diz o seguinte, que é a primeira preposição, a preposição 1 e a preposição 2,
Vamos analisar aqui, né, na nossa tela. A primeira preposição diz o seguinte: fundou no interior da capitania o Arraial do Bom Jesus para concentrar a resistência holandesa, usando a tática de guerrilha para minar a resistência dos pernambucanos. No caso, não foi porque quando Maurício de Nassau havia chegado nesse território, os holandeses já estavam presentes nesse território. Lembrando que ele chegou no ano de 1637, né? Então, Maurício de Nassau, ele veio com o propósito de pacificar. Na segunda preposição aqui, diz o seguinte: a Companhia das Índias Ocidentais concedeu créditos aos senhores de engenho para o reparelhamento das propriedades, a recuperação dos canaviais e a compra de escravos. No caso, os holandeses contribuíram com a compra dos escravos, vou até frisar essa parte aqui, né, compra de escravos. Vamos para a terceira preposição. Nassau estimulou a vida cultural e investiu em obras urbanas nos domínios holandeses. A cidade do Recife foi beneficiada, né, com a construção de casas, pontes e outras obras sanitárias. No caso, pessoal, a gente sabe muito bem que Nassau investiu na questão de pontes, na questão sanitária, no local da cidade do Recife, em toda aquela região. E a quarta preposição: embora o objetivo dos holandeses fosse de expandir sua fé religiosa, como o luteranismo e outras religiões, também foram toleradas nesse território, levando em consideração abrir o caminho para os judeus se instalarem na cidade do Recife. Então, pessoal, a alternativa correta nessa questão aqui é a alternativa de número 2, A2, A3 e A4, que é a letra D. A letra D, 2, 3 e 4. Da sétima questão. Bem, pessoal, a oitava questão, que é sobre a Revolução Pernambucana de 1817, é incorreto afirmar. Nós vamos agora colocar ou marcar a falsa alternativa aqui nessa questão de número 8. Primeira questão: os diversos grupos sociais envolvidos na revolta tinham como consenso o objetivo de proclamar a República. Opção A. Opção B: o movimento se inspirou na luta pela implantação de ideias democráticas no Estado polonês, a qual se solidificou com a Carta Constitucional Polonesa, que ficou conhecida como a Polaca. A sexta: os rebeldes que tomaram o poder em Pernambuco construíram um governo provisório que decidiu extinguir alguns impostos e elaborar uma constituição, decretando a liberdade religiosa e de imprensa e a igualdade para todos, exceto para os escravos. A opção D: apesar de ter fracassado, a Revolução Pernambucana foi o movimento mais importante de todos os outros percursos da independência, porque ultrapassou a fase de conspiração e os revoltosos chegaram ao poder. E a E: tropas reais enviadas por mar e terra ocuparam a capital de Pernambuco, desencadeando intensa repressão. Os principais líderes foram presos e sumariamente executados. Então, pessoal, aqui essas alternativas, essas questões da A até a E, vai trabalhar propriamente a questão da Revolução Pernambucana, né, que ocorreu nesse período. A alternativa A, nós vamos analisar aqui. A primeira alternativa: é correto afirmar os diversos grupos sociais envolvidos na revolta tinham como consenso o objetivo de proclamar a República?
No caso, proclamar a República de quê? Do Estado de Pernambuco? Não, pessoal. No caso, a República em si era uma questão mais propriamente ligada aos luso-brasileiros presentes no Brasil, né? Porque o acordo que se tinha era apenas de extrair o produto da terra, que no caso o plantation, a cana-de-açúcar. O movimento se inspirou na luta pela implantação de ideias democráticas no Estado polonês, a qual se solidificou com a Carta Constitucional Polonesa, que ficou conhecida como a Polaca. C. Os rebeldes, vou até frisar aqui a palavra polaca. C. Os rebeldes que tomaram o poder em Pernambuco construíram um governo provisório que decidiu extinguir alguns impostos e elaborar uma constituição decretando a liberdade religiosa e de imprensa e a igualdade para todos, exceto para os escravos. Letra D. Apesar de ter fracassado, a Revolução Pernambucana foi o movimento mais importante de todos os outros percussores da independência, porque ultrapassou a fase de conspiração e os revoltosos chegaram ao poder. No caso, os revoltosos que se colocaram contra a presença dos holandeses chegaram à culminância do poder com a expulsão dos holandeses desse território. Também não seria a opção incorreta para se marcar aqui. E tropas reais enviadas por mar e terra ocuparam a capital de Pernambuco, desencadeando intensa repressão. Os principais líderes foram presos e sumariamente executados. Bem, pessoal, a opção incorreta que a gente deve marcar na alternativa, na questão de número 8, é a opção B. Porque fala, o movimento inspirou a luta pela implantação de ideias democráticas no Estado polonês. O Estado polonês não tinha nada a ver com a questão dos luso-brasileiros, ou principalmente da insurreição pernambucana nessa região, pessoal. Então nós vamos marcar aqui a opção B. Bem, nona questão, a penúltima questão, também sobre referente à Revolução Pernambucana de 1817. É correto afirmar: A. Ficou restrita a capitania de Pernambuco, que naquela época abrangia os atuais estados de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Alagoas, Sergipe e Bahia. B. Em função do caráter popular e da grande participação dos setores pobres da sociedade recifense, entre eles soldados, artesãos, escravos e escravos, ficou também conhecida como Revolta dos Alfaiates ou Revolta dos Búzios. C. No Ceará, a revolução foi trazida pelo capitão-mor da Vila do Crato, José Pereira Figueiras, que lutou contra aqueles que apoiavam a coroa, como José Martiniano de Alencar e a sua mãe, Bárbara de Alencar. D. Teve causas variadas, a influência do ideal liberal e iluminista, a crise econômica advinda da seca, do aumento de impostos e da concorrência externa ao açúcar e ao algodão produzidos na região, além da grande presença de portugueses nos cargos públicos. Bem, pessoal, em referência à questão da Revolução Pernambucana propriamente dito, a opção correta é a opção A, porque foi restrita, né, a essas regiões que foram convocadas, como Paraíba, Alagoas, Sergipe, Bahia, que foram convocadas para fazerem parte deste cenário de lutas contra a presença dos holandeses. Então, é a opção A. E a 10ª e última questão do nosso conteúdo, né, diz assim: eis que uma revolução, proclamando um governo absolutamente independente da sujeição à Corte do Rio de Janeiro,
rebentou em Pernambuco em março de 1817. É um assunto para o nosso ânimo tão pouco simpático que se nos fora permitido colocar sobre ele um véu, o deixaríamos fora do quadro que nos propusemos tratar. F.A. Venhagen, né, História Geral do Brasil, 1854, o texto trata da Revolução Pernambucana de 1817. Com relação a esse acontecimento, é possível afirmar que os insurgentes, aí vem a primeira questão, a questão A diz assim: pretendiam a separação de Pernambuco do restante do reino, impondo a expulsão dos portugueses desse território. B. Contaram com a ativa participação de homens negros, pondo em risco a manutenção da escravidão. C. Dominaram Pernambuco e o norte da colônia, decretando o fim dos privilégios da Companhia do Grão-Pará e Maranhão. D. Propuseram a independência e a república, congregando e pessoas das camadas populares. E. Implantaram um governo de terror, ameaçando o direito dos pequenos proprietários à livre exploração da terra. Bem, pessoal, nessas alternativas da A até a E, nós vamos analisar aqui, começando pela letra E. Vou começar pelo final aqui dessa questão, pessoal. Diz assim: implantaram um governo de terror? Não, eles não implantaram, propriamente dito, um governo de terror. Se tinha a questão do acordo que eles tinham entre Portugal e Holanda na época, que depois foi quebrado com a saída de Maurício de Nassau. Então, eles não implantaram, né? Vou até frisar aqui, eles não implantaram um governo de terror no território. A D diz assim: propuseram a independência e a república, congregando proprietários, né? Congregando proprietários, vou até marcar aqui também a opção D, congregando proprietários, comerciantes e pessoas aqui das camadas populares. Eles não propuseram independência do Estado pernambucano, né? Eles queriam apenas o objetivo principal, né? Eles propuseram um benefício social, mas eles queriam em si era extrair o lucro, ter um ganho local para si. A C. Dominaram Pernambuco e o norte da colônia, decretando o fim dos privilégios da Companhia do Grão-Pará e Maranhão, ou seja, eles dominaram Pernambuco e o norte da colônia. No caso, dominaram com a sua chegada, né, com a chegada deles presentes nessa região. A opção B. Contaram com a ativa participação de homens negros, pondo em risco a manutenção da escravidão na região, que não houve uma questão de pôr em risco, a questão da manutenção, né, que isso não tinha nada a ver com a questão propriamente dita da escravidão que já se havia presente nessa região. A. Pretendiam a separação de Pernambuco do restante do reino, impondo a expulsão dos portugueses desse território. Bem, pessoal, a alternativa correta nessa questão é a alternativa C, onde houve dominaram Pernambuco e o norte da colônia, decretando o fim dos privilégios da Companhia do Grão-Pará e Maranhão. Pessoal, a opção Bem, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado, né? E a gente vai continuar trabalhando e abordando as demais temáticas referentes a esse conteúdo. Fiquem com Deus e até a próxima aula.